Olá a todos que estão assistindo a este vídeo. Tudo bem? Sejam bem-vindos. Estamos aqui hoje realizando este pequeno episódio piloto em colaboração com a Ideologic SA, para esta que pode ou não vir a ser uma série em nosso canal. No episódio de hoje, faremos uma homenagem aos 100 anos de um prédio muito conhecido no mundo da química, chamado de tabela periódica. Acomode-se e apreciem. No início era o nada, e os elementos pairavam pela terra, indiscriminados. Indiscriminados, muitos deles não possuíam identidade. Hey, quem é você? Rapaz, sabe que eu não sei? Eu acho que eu não tenho nome não. E você, quem é? Eu? Sabe, me chamo de tanta coisa que eu já não sei mais. Mas então, aos poucos, cada um de nossos pequenos elementos começavam a receber nomes e a ganhar identidade. E com essa nova e tão apreciada identidade, os elementos começam a descobrir suas características. E, com essas características, alguns começam a comparar uns com os outros. Um desses, chamado Doberheide, dizia que eles formavam panelinhas de 3 elementos cada. Qual é a boa? Ladrão! Ladrão! Sai da vila, ladrãozinho! Mas como vocês viram, alguns elementos acabavam sendo excluídos pelos outros. Outro tentou categorizar e acomodar eles em um prédio, no formato de um parafuso. Mas apesar de possuir uma bela arquitetura e de relacionar as semelhanças de alguns elementos com os outros, a navegação era terrível e com pouca acessibilidade, além de ser invadida frequentemente pelo movimento iônico dos sem elétrons e dos elétrons para todos. Parece um ótimo lugar para uma invasão. Houve ainda um que tentou criar uma espécie de coral com os elementos, classificando-os baseados nas notas musicais, dividindo-os em oitavas. Ok, pessoal, do começo. 1, 2, 3. Não! Não! Ferro! Manganês! Vocês estão na oitava errada! Mas aparentemente nem todos eram afinados, ou se encaixavam em suas oitavas. Outros fizeram modelos de prédios altos e alongados, onde eles acomodaram cada um dos elementos, como uma grande tabela. Oi, Silício! Oi, Angela. Já falei, meu nome é Alumínio. Ah, cara, é que alumínio não é nome comum, né? Porém, em algumas dessas casinhas pareciam haver superlotação.
viu isso? Ela vive com mais 2 hidrogênios. Nossa, onde esse mundo vai parar, meu Deus? Enquanto outros, apesar de terem espaço, nunca apareciam em casa. Alô? Qual é desse vizinho? Ele nunca está em casa e deixa o termostato no limite. Parece um forno. Houveram muitas outras discussões sobre essas criaturinhas chamadas elementos, até que 2 homens, Mendeleev e Mayer, propuseram um novo projeto para a residência. Um prédio grande, alto e mais comprido do que aquela que dissemos antes. Uma grande tabela, por assim dizer, onde cada coluna seria um prédio diferente, habitado apenas por membros da mesma família. Para mim, soa nepotismo e por como número do apartamento a massa do mesmo, o que eu acho uma tremenda falta de educação ficar expondo o peso dos outros para todo mundo. O projeto de Mendeleev acabou sendo reconhecido e aceito por um simples detalhe. Seu Mendeleev, olha, o prédio tá pronto, mas por que o prédio é tão grande? E por que tem um monte de apartamentos sem nome e vazio? Bom, eu não sei, sabe? Mas eu tenho a ligeira impressão de que um dia essas casas vão ser necessárias. O projeto de Mendeleev possuía casas extras, o que permitiu que outros elementos no futuro pudessem ter seu lugarzinho para viver. O projeto foi um sucesso e logo o prédio começou a receber diversas visitas das mais diversas pessoas e, aos poucos, outros projetistas começavam a fazer adaptações ao prédio original. Uma das primeiras mudanças foi a mudança do número do apartamento dos elementos, que, como vimos antes, era a massa do mesmo pelo número atômico, que nada mais era que a quantidade de prótons que o mesmo tinha em seu coração. Uma segunda mudança foi a construção de um novo prédio à direita, completamente pomposo e ostensivo, onde aqueles auto-intitulados gases nobres viveriam. Tu esperas mesmo que eu viva nesta pocilga? Mas, Lord Argônio, Batestes a cabeça? Enlouquecestes? Rayleigh, exijo que construas um novo prédio para mim e meus compatriotas neste exato momento. Porque afinal, logo eles estarão aqui conosco. E eu não quero me misturar a esses plebeus. Mas que elemento mais fresco. Por fim, tivemos uma última mudança à estrutura do prédio, que se tratava nada menos que uma expansão subterrânea. não tem jeito. Vamos ter que fazer uma expansão subterrânea para esses caras. E com isso, o prédio que conhecemos hoje, denominado carinhosamente pelos químicos de tabela periódica, estava finalizado. Mas até hoje o prédio ainda recebe novas adaptações, acomodando novos elementos, mas isso é uma história para outro dia. E essa, meus amigos, é a história dessa tão importante peça histórica da química. No próximo episódio, falaremos mais sobre os moradores de nosso prédio, os elementos. Fiquem atentos. Até a próxima, pessoal!